irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo de número 4. Leremos os versos de 2 a 6 para a nossa meditação nesta tarde. Isaías capítulo 4, de 2 a 6. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça, e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Estamos falando insistentemente, nesses últimos dias, sobre a necessidade de uma vida de santidade junto com Deus, junto a Deus. Vivemos e convivemos com um Deus que é santo, e Ele mesmo acrescentou: sede santos, porque eu sou santo. Jesus, então, sendo esta pessoa presente em nossas vidas, em nossos atos, pensamentos, palavras, sentimentos, vai nos conduzir a esta santificação, a esta santidade. A sua intercessão e contínua é feita diretamente ao Pai a cada instante, a todo momento. E aqui, às vezes, diante de tantos problemas, nós que estamos nessa jornada, nesta carreira proposta pelo próprio Deus, diante de tantas provações, fica difícil enxergarmos toda a beleza deste reino, toda a beleza daquele que é o renovo, o Rei, o Senhor deste reinado. Então precisamos, claro, com recursos que temos na palavra do Senhor, olhar para os profetas de Deus que enxergaram o renovo, que enxergaram o reinado do renovo do Senhor, e então nos trazer agora para o presente, porque eles enxergaram no futuro, mas nós enxergamos e vivemos no presente tudo o que eles enxergaram lá, e então agora vamos aprender com eles, emprestando esta visão, a ter a noção e a consciência de toda a beleza daquilo que estamos vivendo hoje. Vamos ver as profecias de Isaías sobre os nossos dias, quando o profeta lá começa a tratar do dia do renovo do Senhor. Bem sabemos que o dia do renovo do Senhor é o Messias, que veio para trazer consigo um reinado de paz e de bênçãos. Hoje pela manhã, na escola dominical, falamos sobre esta bênção que o próprio Deus havia ordenado a Moisés que impetrasse sobre o povo de Israel em sua jornada. Bênção que trazia proteção, graça e paz. E agora vamos encontrar isto também sendo reafirmado aqui. Naquele dia, diz o verso 2, o renovo do Senhor será de beleza. O renovo do Senhor será de beleza e de glória. O fruto da terra, orgulho e adorno para aqueles que são de Israel, aqueles que foram salvos. Este renovo é o Messias do Senhor. Ele viria para trazer toda esta beleza. E vai alcançar então todos aqueles que estiverem inscritos para a vida. De quem que ele está tratando aqui? Está falando de todos os santos de Deus, cada um de nós que já fomos alcançados pela graça, justificados em Cristo Jesus. Há um reinado, estamos vivendo nele, há um rei, convivemos com ele, há um povo que somos nós, que desfruta de todos estes privilégios. Embora nós bem saibamos que esta profecia se aplicava à reestruturação e reedificação do reino após o exílio, nós também temos uma aplicação para os nossos dias de hoje. E agora vamos encontrar algumas características deste reinado de Jesus Cristo acontecendo em nossas vidas nos dias de hoje. Isso vai nos levar a buscar cada vez mais, a esperar cada vez mais, a confiar dia após dia, mais e mais, a depender exclusivamente de Cristo Jesus. A primeira característica deste reinado, do renovo de Jesus Cristo, em primeiro lugar, é a purificação. Verso de número 4.
quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa e do sangue do meio dela. Purificação esta que ocorre então através da retirada da imundícia do pecado, da purificação e lavagem da culpa. Esta imundícia e esta culpa são contrastes daquilo que faz parte deste reino. Veja o versículo de número 2. Será de beleza e de glória, o fruto da terra vai ser orgulho e adorno para os filhos de Israel que forem salvos. Imundícia e culpa são resultados da presença do pecado. Mas com a chegada do renovo, com a entrada de Cristo em nossas vidas, aqui então há necessidade agora de se ter uma lavagem, uma limpeza. Lavar a imundícia, limpar-nos da culpa. É exatamente esse o efeito da obra de Jesus em nossas vidas, aplicada pelo Espírito de Deus. Fomos lavados de todos os nossos pecados. Tito vai falar isso, Paulo vai falar isso a Tito, dizendo que fomos e participamos de uma lavagem de nossos pecados. Lavados para não voltar mais à nossa antiga imundícia. O profeta Jeremias já proclamava a necessidade desta lavagem. Vamos ver em Jeremias capítulo 4, versículo 14. Veja lá o que ele vai dizer. Está aqui então. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? É isso que Jeremias já estava predizendo. Essa purificação envolve então o abandono de toda sorte de impurezas, de toda sorte de malícias, de imundícias de nossa alma, como disse Tiago também no capítulo de número 1, versículo de número 21. A epístola de Tiago, que está aqui registrando então também esta verdade. Tiago 1, 21, vamos encontrar exatamente isto. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, quando a palavra do Senhor vem, quando a presença do Senhor está aqui em nossas vidas, toda a maldade é tirada, é cessada a impiedade, somos limpos também de toda a culpa, libertos de qualquer acusação ou condenação. Romanos capítulo 8, quem nos condenará? Ou melhor, quem poderá nos acusar, se é o próprio Senhor quem nos justifica? Esta é a realidade espiritual hoje. Somos um povo amado por Deus, limpos de toda imundícia, purificado de toda culpa. Então, é isso que estamos experimentando. É exatamente isso que somos nesses dias em que estamos hoje atravessando, ou melhor, percorrendo esta carreira que nos é proposta. Mas Isaías não vai parar por aí. Ele vai dizer que a segunda característica é a presença marcante do renovo em nossas vidas. Verso de número 5 diz isto: criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de fumaça, uma nuvem de dia e fumaça, e resplendor de fogo chamejante à noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. Aqui temos a figura daquilo que aconteceu com o povo de Israel em sua peregrinação até a terra prometida no deserto. A presença do Senhor se fazia marcante através de uma nuvem que pairava sobre o tabernáculo quando eles estavam lá no deserto. No deserto era sobre o tabernáculo. No templo, já em Canaã, depois era sobre o Santo dos Santos. E agora, segundo Isaías, sobre toda a Sião, sobre todas as suas assembleias. Seria hoje como se ele dissesse o Espírito Santo de Deus habitando em nós, na igreja, com a igreja. O Deus eterno, aquele que criou todas as coisas do universo e que, em sua essência, contém toda a criação, porque, como disse Paulo lá em Atos, pois nele vivemos, nos movemos, existimos. Este mesmo Deus resolveu habitar em nós. Eu acredito então que Isaías, quando estava profetizando, não tinha nenhuma consciência daquilo que aconteceria em nossos dias. Aquele que estava acostumado a ver a glória do Senhor se manifestar no templo, se era para ele algo realmente maravilhoso,
eu fico imaginando como ele estaria agora se soubesse que aquela manifestação ocorreria no ser de cada um dos filhos de Deus no futuro. Então, é esta a segunda característica do reinado deste renovo do Senhor. É Ele vir e habitar e estar conosco de maneira perpétua, de maneira eterna e contínua. É isso exatamente que estava acontecendo. Ele vinha para purificar, ele vinha para limpar, mas ele vinha também para morar, para estar juntamente conosco. E por último, com esta presença, com esta sua permanência em nós, surge então a terceira característica do reinado do Senhor Jesus: proteção, que está aqui associada à direção. Veja o versículo 6. Os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. A nuvem e aquele fogo, aquela labareda que acompanhava o povo de Deus, eram sinais da presença do Senhor no nosso meio, aliás, no meio deles, que resultava em proteção e também direção. Hoje, tal como nos dias de Moisés, a nuvem que era a proteção contra o calor e a coluna de fogo que indicava a direção durante o dia, assim também agora em nossos dias somos guardados, somos protegidos e nada vai nos acontecer se não for da vontade do Pai. É o próprio Senhor que disse, Senhor Jesus Cristo disse: aquilo que o Senhor me entregou está na minha mão, ninguém vai poder tomar dela, tirar de mim, porque temos o Espírito de Deus, temos o poder do Senhor soberano atuando em nossas vidas. Fora isso, temos o Espírito do Senhor que nos guia em toda a verdade, que também não nos deixa desviar do caminho certo. O que poderá nos faltar, irmãos, para que toda esta proteção e direção sejam então perfeitamente completadas em nossas vidas? Absolutamente nada. Estamos relembrando aqui. O Senhor já antecipou para Isaías a visão daquilo que estaríamos vivendo hoje. E ao final desta meditação, qual seria o valor prático para nós hoje? Sabedores de que Isaías lá, quando viu o reinado de Cristo Jesus, viu então tudo aquilo que seria toda esta purificação e santificação, toda esta presença, toda esta proteção e direção que nos guiaria por todos os caminhos e nos levaria seguros aos céus. Eu diria que a mesma que teve hoje para os dias de Isaías, hoje também nós podemos entender. Aqueles dias eram maus, como nós vivemos hoje. Por isso podemos, diante desse quadro, manter a esperança, saber que Deus jamais desiste dos seus, daqueles que são seus amados desde toda a eternidade, pois Ele prometeu e vai cumprir cada uma de suas palavras. Então podemos ter e descansar. Dependendo exclusivamente dele, nós podemos viver neste reinado, sob a tutela do Senhor Jesus Cristo, com todas estas características, de que seremos protegidos, de que seremos purificados, de que seremos guiados, de que estaremos sempre na direção acertada, indicada pelo Senhor. Hoje, então, podemos ter e devemos ter nossas esperanças fortalecidas, porque Jesus é quem nos garante toda a purificação. É Ele quem está presente de maneira constante, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos dirige. Que nós venhamos a viver dias com um pouco mais de alegria e confiança do que temos vivido, para que possamos, enfrentando este dia a dia, nesta carreira, até às vezes carregada de algumas agonias, mas que possamos manter o nosso espírito, o nosso ânimo em alta, sabendo que Jesus Cristo está reinando, está nos guiando, nos protegendo e nos levará seguros aos céus. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta carreira que nos está proposta, temos a bênção que o Senhor determina sobre nós, mas acima de tudo podemos ver em Tua palavra também as características deste reinado. Se nos dias anteriores aos nossos, os profetas foram capazes de enxergá-lo, por que é que nós muitas vezes não somos, hoje que desfrutamos da atuação deste rei, da vivência neste reinado, por que não somos capazes de crer mais?
Abre os nossos olhos para que possamos enxergar, ó Pai de amor, tudo o que o Senhor tem realizado, purificando-nos e nos perdoando de toda e qualquer maldade que o nosso coração corrupto possa praticar ou acolher. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, e nos dá a certeza absoluta da Tua presença, do Teu Espírito, e este mesmo Espírito que nos protege e nos guia, que nos levará seguros aos céus. Tudo isso, Pai, é motivo para que estejamos louvando, para que estivéssemos louvando, para que estivéssemos agradecendo mais. Mas perdoa-nos porque às vezes ficamos desconfiados, não acreditando naquilo que o Senhor tem feito, naquilo que o Senhor tem realizado, e então murmuramos e reclamamos. Nos abençoe, Pai, nos corrija e nos dê cada vez mais esta visão, como a de Isaías teve, aquela que ele teve naqueles dias. É isso que pedimos e esperamos em Cristo Jesus, o renovo do Senhor, o Rei que reina e governa tudo, em Cristo Jesus. Amém.